Maná, maná. Maná, maná. Esqueci de gravar. Maná, maná. Gravava. Deu uma travada aí, bicho. Olá, meu nome é Huck Janelli, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcast. E hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial para mim, o Nelson Ursi. Ele acabou virando o meu coordenador lá no Senac. A gente deu aula junto lá no IED e tal. E é um cara incrível nessa parte da percepção, da conexão entre a vida acadêmica e o como transformar essa vida acadêmica e aproximar essa vida acadêmica muito mais próximo do mercado de trabalho. E é esse trabalho incrível que ele está fazendo, que eu julgo, até porque eu sou os professores de lá, julgo que ele faz dentro do Senac. Designer e arquiteto, doutor em Design e Arquitetura pela FAO, com a tese Metacidade, Design, Dados e Urbanidade, 2017, mestre em Comunicação e Artes pela ECA, 2006, da Universidade de São Paulo, e graduado em Arquitetura e Urbanismo pela PUC Campinas, em 86. É professor universitário e coordena os bacharelados em Design, Design Digital, Design Gráfico no Centro Universitário Senac. Profissional de projeto, investiga a experiência social e as tecnologias da informação em uma cidade plena de dados. Integra o grupo de pesquisas Tecnologias Digitais Aplicadas ao Projeto e mentor de design na Apple Development Academy, no Centro Universitário Senac. E aí, Nelsinho, obrigado por ter aceitado esse convite, meu querido. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos falar de design. Vamos falar de design. E, Nelsinho, qual que você é arquiteto, design, um monte de áreas de formação, qual que você acha que foi a principal dificuldade quando a gente fala na mudança do ensino, né, em relação ao design clássico que a gente tinha aprendido lá, eu sou da década dos anos 2000, década de 90, para hoje? Qual que você acha que são os principais pontos que pegam, os principais empecilhos? Eu creio que o design deu uma evoluída de lá para cá. Eu me formei do meio para o final dos anos 80. E essa formação, ainda dentro de um curso de arquitetura, onde o design estava naquele momento, a gente tinha pouquíssimas escolas de design, se chamava até design industrial. A gente tinha uma pauta nos anos 90 ainda da introdução do computador, e muito do que a gente pensa hoje era inimaginável. A gente ainda naquele momento pensava em peças gráficas, um começo de possibilidade futura de atuar dentro do digital, muito produto, mas ainda a gente não chamava produto, a gente chamava industrial mesmo. É verdade. Né? E, lógico, tinha todos esses desdobramentos, mas sempre pautado pelas coisas, sempre pautado pelo objeto. Isso foi o que me trouxe, fez o caminho meu sair um pouco só do espaço na arquitetura, né, para o momento da coisa, do objeto, do detalhe, e particularmente, né, já desde aquele momento, eu acho que isso me move, pensar que a gente está falando com o indivíduo, está falando com a pessoa, por isso o objeto. A escala é outra, né? Mas a arquitetura, ela trabalhou durante anos, né? A gente está falando de Le Corbusier, das coisas clássicas, trabalhando, tipo, o objeto inserido no espaço. Mas, ao mesmo tempo, tem umas críticas que, tipo, era tão inserido de uma maneira imaculada que mexer no objeto acabava afetando também o espaço da arquitetura. Você não acha que isso também foi uma mudança bem importante para o meio contemporâneo? Eu creio que é o fundamento, né? Ainda estamos fadados a sermos modernos. O moderno previa essa idealização, essa utopia de uma sociedade toda igualitária, e a arquitetura se propunha ser o espaço por excelência da nova vida contemporânea naquele momento. Agora, toda essa formação, né, quando a gente olha para aquele momento, a gente vê como isso está impregnado na gente ainda. A gente tem essa idealização de um mundo bacana, e com a pandemia, certamente, se abrem novas facetas para o exercício do projeto, que é isso que une todos esses profissionais. Né?
Mas eu acho que essa pandemia também acabou recuando um pouco a questão de tipo, a gente estava conseguindo ter um crescimento social que era o povo retornando, né? O povo de uma maneira simbólica, retomando o espaço da cidade, tipo uma ágora, né? O espaço da cidade como sendo o espaço de prolongamento da sua existência, não mais eu ter que me isolar dentro de casa. Será que a pandemia não acabou agravando essa coisa que já estava vindo de uma maneira mais positiva, jogando as pessoas para dentro de casa e começando a observar simplesmente para os seus lares, ou é diferente se olhar? Eu vejo como um momento de recuo imediato, em que as pessoas estão repensando a cidade, elas estão repensando a vida dentro de casa, porque a gente está fechado, o trabalho home office, o trabalho remoto, online, tudo isso, de certa forma, pegou as pessoas de uma maneira inusitada. Porém, acho que aí a gente tem o que eu brinco do pulo do gato. Né? Se a gente está pensando que a gente foi forçado ao digital, e o digital já acontecia em várias maneiras, com uma série de dispositivos disponíveis, com uma série de sensoriamentos urbanos. Agora a gente nota como isso faz a diferença para usar a cidade nessa outra camada digital. Então a gente tem uma outra demanda que é complementar daquela presencial, para a gente repensar o cotidiano. Isso, para mim, é tão atuar na diversidade. É o designer podendo trazer toda essa discussão moderna até do objeto, mas agora a gente está falando de uma série de serviços possíveis. Sim. Né? A área de alimentação, restaurante, saúde, de certa forma, se digitalizou. Isso é um fundamento que a gente pode atuar de várias formas. Certamente tem uma demanda, já existia uma demanda reprimida ao digital. Verdade. E a gente notou que as pessoas não estão acostumadas a lidar com essa situação. A gente tem amigos, colegas e alunos, no caso, né, que estão pensando, puxa, mas eu não queria isso. Ok, se eu não queria, eu também não, mas já que está dado a situação, vamos brincar de digitalizações, né? Vamos trabalhar sobre isso, e aí eu acho que o design, a arquitetura, ela se mostra poderosa como ambiente de criação, ambiente de projeto. Isso é interessante. Inclusive, isso é engraçado, porque eu comecei a notar uma coisa que eu fiquei um pouco assustado, que é a geração Z ou a geração Y, falava tanto e a gente às vezes esperava tanto deles, que eles fossem super integrados, super dentro das tecnologias, e eu vejo eles mais acovardados e às vezes com mais medo do uso disso e questionando muito mais do que muita gente, muito macaco velho que falou, entendi, existe uma mudança, vamos trabalhar para que isso ocorra. Você não acha que isso ocorreu e isso dá um pouco de medo por causa da incerteza? O que você acha que pega nesse ponto? Eu acho que da incerteza para a complexidade, a gente estava já discutindo isso nos 90, quando começaram a digitalizar as coisas, né? A se digitalizar, e sinto que a gente estava até mais preparado, porque a gente viu o computador entrar no estúdio, no escritório, a gente já predestinava um processo, né? A gente tentava imaginar esse processo como poderia ser. Quando se ouviu falar de computador vai chegar, opa, vou mudar os processos. Isso foi também uma atitude de mudança para o design. Opa, eu posso resolver tudo dentro de um computador, né? Exato. Na realidade, não é dentro do computador, eu tenho um monte de ferramentas mentais dentro dele. Essa moçada, a mais nova, Z, Y, Millennials, eu acho que eles ainda não se deram conta do poder de modificação e de transformação. É esse pessoal que estava atuando na cidade e estava modificando esse espaço urbano tradicional. Eles já tinham isso em mente. Agora, sofreram um revés que, a palavra que eu uso é essa diversidade, é potencializadora, né? A gente pensar a cidade como novas camadas digitais, camadas sociais, interações,
por meio das redes, e que a gente está falando de cidade da mesma maneira, acho que seria fundamental eles estarem revendo isso. Não vejo como generalizado, Hulk. Acho que a gente tem uma garotada, uma moçadinha muito ligada, que está adorando um processo de digitalização, por exemplo, do ensino, e está curtindo e está falando, não, tá bom assim. O tempo que eu tinha que me deslocar pela cidade, hoje eu me dedico um pouco mais a esse tipo de atividade, quer seja interna, social, pesquisa, tal. Do ponto de vista dos futuros designers, aí o pessoal tem tido uma dificuldade mais no aprendizado online, né? Mas os resultados que a gente tem trabalhado e conseguido em sala de aula, do remoto, lógico, tem sido de tanta qualidade quanto até antes. Mais, né? Muitas vezes. Até mais, porque tem uma potencialização de recurso mesmo, né? A gente monta a biblioteca digital a partir daquela biblioteca que vem num plano de ensino, por exemplo. Rapidamente os alunos já começam a participar, trazer a leitura, trazer uma referência. Isso tem sido muito gratificante. Eu creio que sim, imaginar o futuro e depois poder atuar dentro dele significa a gente ter outros processos de projeto. Eu acho que uma das coisas que eu tenho questionado muito comigo, com a minha família e com os meus alunos bom, o que eu realmente preciso para viver nessa circunstância, nessa situação? A pandemia não vai continuar o resto da vida. Sim. Ela certamente vai nos fragilizou, nos considerou de maneira assim não social, mas a gente está resgatando valores muito maiores do que aquilo que era o encontro, né? Quantas pessoas e quantas vezes a gente já ouviu falar eu estava numa multidão, eu estava numa vernissagem, eu estava numa exposição, mas eu estava sozinho. Hoje eu vou fazer happy hour pelo Zoom, pelo Google Meets, com a moçada, com os amigos, né? E o que muda? Não tem um abraço, não tem um beijo, que isso é muito bom, mas, de qualquer forma, a gente está se encontrando, as aulas têm acontecido e, fundamentalmente, é necessário a gente redesenhar esse dia a dia nosso. E daí essa moçada sabe pensar o que eles precisam, porque o mundo é deles. O que a gente está trazendo para eles seria as metodologias estabelecidas, clássicas, uma visão do moderno e um pouco de história também, mas principalmente o que a gente deve pensar para modificar essa condição humana mais reservada ou com um contato diferenciado, né? Ainda, tudo bem, a gente está em fases laranja, vermelha. Campinas, eu soube que está entrando na fase vermelha. Isso nos condiciona num total isolamento. Mas, na medida do possível, que a gente começar a vislumbrar uma saída, uma volta ao presencial, esse presencial vai estar requalificado. Sim. Então, a gente vai ter uma outra maneira e outra necessidade. É fundamental a gente entender que as mídias já nos aproximavam antes. Sim. O telefone, o smartphone, né, a internet, o WhatsApp, todo tipo de rede já estava colocando a gente numa aldeia global, que é um termo tão antigo, e que voltou à tona, porque a gente está revendo maneiras de estar juntos. A aceitação ou não dessa condição que eu acho mais engraçado, porque, assim, paciência, a gente está na diversidade. Sim. E vamos trabalhar sobre isso, porque designer ou design estar na diversidade, Sim. É trazer isso para a demanda geral de uma sociedade. Isso que eu acho curioso no que você quando você estava colocando, que eu vi duas coisas que eu estou vendo que estão sendo sensacionais nesse remoto, quando a gente dá, né? Eu como professor do teu curso e tal,
uma coisa que eu percebo é que eu, como tenho uma dinâmica muito rápida e faço atendimentos com alguns alunos, tá muito mais fácil, muito mais plausível, muito mais palatável eu ter uma ideia, eu querer pegar uma referência, trazer a referência da internet muito rapidamente e ter certeza de que todos os alunos estão vendo aquilo. Fora que eu percebi uma participação maior do grupo todo, porque antes você fazia um isolamento para fazer um atendimento e hoje todos ouvem o que você tem a dizer e a participação está sendo muito mais elevada. E uma coisa curiosa que você comentou, eu não tinha refletido, mas é interessante sobre esse ponto de vista que você estava falando. É interessante eles estarem passando por esse processo, porque o design ele trabalha exatamente com essa diversidade. A inovação é realmente te tirar do eixo, a inovação é te provocar, é fazer você pensar novas maneiras, novas formas de resolução. E talvez eles estejam se preparando sem perceber, como talvez anteriormente nunca tenha ocorrido, né? Porque eles estão tendo que, no meio do processo, lidar com adversidades e entender que o processo passa, que tem soluções, que tem formas de resolução para isso, né? Bingo! Bingo! Esse é o grande barato que eles não pensaram ainda. Uhum. Eles estão imersos num aprendizado de vida que eles nunca imaginaram. Uhum. Tem um grupo que começou no presencial, teve 1 ano no presencial, 2, 3 anos, e tem aquele que entrou no presencial e de repente se viu sem chão, sem espaço, dentro do ambiente digital. Esse é o maior aprendizado, Hulk. Talvez essa experiência, primeiro, está nos marcando muito como professores, mas vai marcar eles profundamente. Ainda há digamos, um desejo da volta imediata a usar o laboratório de design, o ateliê de gravura, de serigrafia, tipografia, essa materialização do design, né? Porém, a gente está ganhando num processo de empatia, num processo de compreender uma situação que está além do nosso desejo. E aí o design tem um ferramental bacana de tratar cada um desses temas. Outra coisa que eu acho que evoluiu muito, né? Ainda mais a gente que está implantando o novo bacharelado de design, é pensar que as formas de passar o modelo, o método de design para eles também se modificou. A gente vinha num processo que era tradicional, dado uma demanda, uma necessidade, se faz uma pesquisa, compreende a situação, planeja, e aí vai se produzir a partir de um projeto. Hoje a gente está trazendo uma dinâmica de sala de aula online, em que primeiro você ganha uma infinidade midiática na hora que você está em sala de aula. Exato. Hoje a gente estava falando de processo de pesquisa e peraí, deixa eu pesquisar. Exato. Foi dar um search no computador para achar um arquivo, dar um Google e trazer 2 informações imediatas. E aí você consegue ampliar Primeiro você deixa de dar aquela aula século XIX, expositiva, em que o aluno fica lá sentadão. E isso é um ganho de causa para a gente, professor. Eles não entenderam ainda, né? Mas a gente preparava a aula, chegava tudo certinho. Olha, esse é o documentário, esse é o slide, esse é o data show. Agora não, você começa a dar aula e ainda tem mais, né? Às vezes acaba a energia. Você vai para o WhatsApp, fala com o representante, liga todo mundo no Google Meet, começa a aula, voltou lá, volta, tarará. E tem uma condição de instabilidade, de fragilidade ao momento, que nos faz também lidar com o acaso de maneira muito mais plena e sem muito problema. Quando você citou em algumas questões atrás, o medo, né? Esse é um discurso meu, natural, com os alunos, bicho, não tem medo. Não há espaço para medo. Há espaço, sim. Se você é designer, você vai saber a solução. Se você ainda não sabe a solução, você vai sentar e pensar sobre ela. E
vai trazer uma informação de fora. Hoje, com um e-mail, você acessa um designer incrível, que você nunca teria contato anteriormente, Exato. né? Você manda uma mensagem dizendo, olha, eu queria só saber isso. Ele é super fofo, ela é super fofa, eles estão sempre disponíveis, e já aconteceu em várias formas, principalmente o trabalho de conclusão de curso, que fica um pouco mais sério a atuação do aluno, né? Ou do futuro designer. Eu acho que o ponto central é que a gente tem esse momento como um momento assim pleno de informações e com possibilidades infinitas de atuação. E o que é interessante, você tem que aprender a fazer escolha, você tem que lidar com acaso, você tem que lidar com o errar mais fácil. E, de certa forma, a gente está falando de um curso superior, o nosso curso, a maneira que a gente pensa o design, e a gente já conversou sobre isso no café, no intervalo, etc. Sim. Então, está muito claro a maneira que a gente pensa. Eles têm que se libertar de um processo ainda do ensino fundamental e médio, Isso, em que o mindset. professor está lá. O professor está lá para trazer para você o conhecimento dourado. Não, o Santo Graal, isso é utopia. A ideia de design hoje, primeiro que ele permeia qualquer coisa, qualquer momento da vida da gente. E você não aprende na escola, você aprende vivenciando, tentando dar respostas que seja para que comida eu vou fazer hoje para mim, ou como eu sou mais eficiente entre uma aula e outra para lavar uma pilha de louça, que cá entre nós faz super parte do meu dia a dia, até como forma de reflexão abstrata, porque aí você dá o tempo na vida mental e vai para uma vida braçal mais. É um processo que eu acho que a gente incorpora o cotidiano, então a gente tem mais potência de responder no projeto. Eu vejo que tem uma chegada, de repente, tão rápida daquele ócio criativo do Domênico De Masi, né? E o próprio futuro do trabalho, que é quando você começa a fazer reflexão e perceber realmente o estado físico das coisas, né? O estar não quer dizer que eu estou presente, simplesmente eu estou fisicamente. Mas agora está se tornando muito mais, talvez, tangível, palatável, entendido essa história de tipo, realmente eu preciso gastar o tempo que eu tenho nesse mundo usando a parte mais importante, que é a parte mental, e trabalhar isso. Agora que eu não sou mais forçado a perder tempo em coisas físicas que eu não queria, por exemplo, o trânsito, que é um exemplo bom para isso, agora eu estou tendo mais espaço para realmente fazer a mente trabalhar e achar mais possibilidades, mais vieses, né? É um momento em que a gente pode pensar em requalificar e qualificar com muito mais potência esse cotidiano, pensando, poxa, eu vou ter que sair de casa para ir trabalhar, eu vou sair em determinados momentos. Talvez vai ser uma reunião por semana, realmente deliberativa, eficiente e de encontro, né? Porque o grande barato de estar com colegas, amigos da profissão é o encontro, é se ver, trocar uma ideia ali, trocar um gesto, um olhar. A gente vai naturalmente dar muito mais valor a isso. Porém, a gente vai ser mais eficiente, porque a gente também vai aprender, nesse processo todo de ficar em home office, parece que você nunca para de trabalhar. Você nunca para. E aí, nesse nunca para, poxa, já remontei o estúdio, já tenho toda uma parte de leitura, que você não faz leitura, você vivencia essa pesquisa eterna da materialidade, do conteúdo de texto, do conteúdo digital. Tudo isso faz parte de um crescimento que é uma leitura multiplataforma.
Sim. Né? E o trabalho, ele acaba, a gente vai conseguir, creio eu, colocá-lo no lugar dele. O que é ser produtivo? Ser produtivo é responder às demandas que te dão enquanto profissional, no meu caso, no seu caso, levar essa moçada para um estágio autônomo de designer. Exato. Então, ele tem um processo que demanda muito dele, é ele que faz o processo. A gente apresenta os questionamentos, Isso. a gente apresenta a ambiência de atuação, mas é esse aluno, aluna que vão trabalhar e da sua maneira, porque também a gente pode chamar várias metodologias bacanas, hypes de design, mas o que resolve? Esse aluno, essa aluna olharem para a pessoa, para o indivíduo que eles estão em interlocução dentro do projeto e trazer essa resposta, né? Quanto mais qualificada essa resposta também, ou seja, ele ter um instrumental de representação, quer seja digital, quer seja em rendering, quer seja em plotagem 3D, mais ele vai poder se expressar. E aí tem uma vivência do design que a gente está numa. Enquanto a arquitetura precisa de um. Você precisa ter um CAL, né? Você vai fazer uma residência, você tem que estar qualificado para não cair a casa, o edifício. Já o designer tem uma questão fundamental. Se ele sabe fazer design, ele vai dar boas respostas. Mas não adianta só saber o software. Não adianta só fazer o desenho virtuoso, bonito. É isso que vai modificar um pouco essas possibilidades. Só para fechar essa fala, eu tenho em mim que muita coisa já mudou das nossas necessidades diárias. Com certeza. Né? Vamos começar básico, né? A gente não está falando mais de transporte diário, mas a gente está qualificando a mobilidade. Eu quero ir para tal lugar, mas eu não queria ir assim, eu quero ir assado. Até porque agora dá até para sair de carro e não pegar o transporte coletivo, porque é um momento delicado, né? Mas como eu saio tão pouco de carro, eu posso me permitir gastar um pouco de gasolina e pôr carbono na atmosfera. Porém, a gente tem uma mudança incrível. Você tem uma pegada de carbono bem menor, se for para pensar. É isso aí. Justamente. E outra, eu não estou consumindo roupas. Eu estou consumindo um padrão básico que eu adotei: camiseta, calça, ou shorts, chinelo ou tênis, às vezes, quando está mais frio, e aí você reduz muito o consumo. Esse é um fator que, na minha visão, e de vários pensadores do design da sociedade, tende a se alinhar com a questão climática, com a questão de meio ambiente, que é fundamental, que é o mainstream do design, né? Eu sempre brinco que não venha me falar que você vai falar sobre sustentabilidade, acessibilidade e inovação em design, porque isso já está dentro da palavra. Faz parte, exatamente. Faz parte. E a mesma coisa, não adianta falar que você vai falar de cor, de materialidade, fisicalidade, tipografia. Não, bicho, isso já está dentro do design. O que você tem que falar é de pessoa. O que você tem que falar é de sociedade. E aí eu acho que o termo redesenhar o mundo está no ponto. A gente tem que fazer esse redesenho. Você lembra Veneza, que logo depois da pandemia começou a água parou de ficar turva, começou a ficar mais cristalina? Teve uma pegada assim que é o quanto de impacto às vezes a gente provoca sem perceber, né? E o quanto é necessário ou não, né? No primeiro momento, aqui em São Paulo, que a gente parou, que todo mundo se deu conta, o bicho está pegando, houve um momento em que a cidade estava límpida, o céu estava límpido. Exato. O cheiro da cidade, eu tenho um estado muito ligado desde que vim para São Paulo, porque tem os cheiros da noite, os cheiros da própria poluição, né? Agora você tem um outro cheiro. Tudo bem que voltou muito
de certa forma, uma falta de informação qualificada voltou muito o movimento social, né, de transporte, de pessoas na rua e tal, mas você nota que houve uma diferença. A gente precisa pegar esse momento e compreender, ao invés isso não pode, não, mas o que pode? O que dá para atuar? Exato. Muitas das ações do design não é nem mais a produção de coisas ou das poucas coisas que a gente precisa, mas sim pensar maneiras diferentes de tornar a nossa vida ou a vida social urbana ou a própria cidade mais eficiente. Esse pensamento eu acho que deveria estar permeando, e a gente tem trazido isso nos cursos de design. Fato. Tem que permear a preocupação do todo, de todo mundo. Se até a política ela não está funcionando como a gente desejava, nunca antes está tão atribulado politicamente o Brasil, como é que a gente redesenha isso? De certo, algum pensamento do design pode trabalhar sobre isso. Até porque eu acredito muito que é a sociedade civil que faz a mudança. Não necessariamente esperar que um congresso ou executivo ou judiciário nos conduza ao Eldorado. Tipo, não, uma figura messiânica, né? Bem assim. Isso já há muito tempo a gente sabe disso, Sim. Pelo amor de Deus, né? E a gente tem uma vivência política que a gente já viu de tudo. Sim, sim. Então, nesse momento, você quer uma cidade melhor? Vamos fazer. Você quer um cotidiano melhor? Vamos fazer o projeto disso. Se a gente não pode atuar no todo, a gente atua parte, do lado, na rua. E são pequenas coisas que não é ficar levantando bandeira social. Não, simplesmente pequenos atos, né? Se você consegue otimizar o seu próprio dia a dia, você vai ver quanto tempo sobra, já que o tempo também cada vez mais é uma demanda constante de quero mais tempo. Uma coisa que eu andei percebendo e refletindo sobre isso, você falou sobre a questão da materialidade, né? Como materializar, botar as coisas em prática e tal. Uma coisa que eu estou notando dentro e que eu estou achando hiper positivo, agora falando sobre uma aula específica que eu dou, um tipo de método que eu uso, que é justamente essa questão da materialidade, é que eu estou percebendo que os alunos estão conseguindo conquistar melhores materialidades sem ter tanto acesso a equipamentos, né? Então, existia muito essa coisa, por exemplo, óbvio que é importante o negócio da oficina, nem tem o que se discutir, mas eu estou vendo eles conseguirem resolver de uma maneira material, com gambiarras que tem em casa, com processos que tem em casa, soluções mais eficientes do que, tipo, eu vou fazer no 3D, por exemplo, fazer uma impressão ou fazer um corte a laser. Mas você sabe trabalhar com isso? Não sei. E daí começa a se bloquear antes mesmo de achar resolução. Eu estou vendo que estão chegando resoluções muito mais plausíveis nesse sentido, né? Puxando uma fala que você tinha colocado. Eu acho bacana pensar assim, porque foi até um bate-papo que eu tive com um grupo de alunos no início do semestre, e uma das questões que eu disse para eles, que a gente estava falando, que se alinha com isso, Hulk. Se você vai ter um espaço online de trabalho e que você vai ter que estar em sala de aula naquele horário, porque não é design EAD. Sim, não curso é online. É curso online, é outra coisa. Você precisa ter uma boa conexão, um computador razoável, e se não puder também, recorra à sua instituição de ensino. Mas o grande ponto é tenha um espaço pronto para criar. Que seja um pequeno linóleo com um estilete, com resto de embalagem, para você poder colocar as coisas. E veja, resto de embalagem envolve tudo, né? Sim. Papel usado, fita adesiva, etc, etc. Por quê? Na hora que você está montando
O mocap não precisa ser aquela coisa linda de morrer. O porcótipo. Isso, eu gostei do termo que você já sempre usa. O porcótipo, é isso, né? Perfeito. Por quê? Porque você está pondo um RAF para fora tridimensional. Sim. Isso faz com que a gente, primeiro, se liberte. Sim. Né? Se liberte de ter que... Não, aí eu preciso aprender um 3D, e aí quando eu aprender um 3D, eu vou conseguir fechar o desenho para poder imprimir no 3D. Opa, a impressora 3D ela é complexa, mas um processo de criação ele tem que ser fluido. Isso. Como você vai executar o protótipo independe. Sim. O que é importante? Você deu a resposta, o conceito está tudo ali. Eu sempre brinco que se a gente fosse fazer um protótipo de um smartphone, era uma caixinha de tablete de chocolate. É um trequinho. Sim. Que você simula uma prototipagem de papel e você deu toda a missão para aquele objeto, como a gente imagina depois. Depois vem programação, depois vem isso, depois vem aquilo, depois vem o sentido que você vai acrescentar, né, nessa ideia de telinha, né? Uhum. Mas não necessariamente você precisava estar plotando ele todo com os arredondamentos e a câmera ali. É tudo desenhado. Sim. Esse pulo do gato, eu diria até, considerando o nosso design, o design nacional, que ainda não tem os acessos para grandes impressoras, para computadores potentes, para a gente desenvolver tudo isso, ele dá muito bem conta de responder à demanda do momento. E esse é o ponto que a gente deveria estar focando para a gente até atender agora. Não é? Eu não preciso, eu não tenho tempo de me preparar para ir atuar. Sim. Se a gente pensar que o aluno ele entra na faculdade de design, ele já é designer. Sim, sim. Só que ele é um designer júnior. Designer começando. Sim. Então, o grande barato é ele pensar, eu posso. E se eu não sei para fazer, vou colar no professor, vou encher o saco do outro, vou ligar, vou mandar um e-mail para o fulano, porque é assim que ele... Primeiro que ele constrói um network incrível. Isso, segundo, que só vai que perceber lá para frente. Isso eu falo para ele sempre, cara. Hoje em dia, depois de 20 anos de formado, o que aquele network da minha faculdade me trouxe para hoje, nossa... Pois é. Só dá para perceber agora, cara. Não é o mesmo network do colégio, é outro nível. E outro, ele está se formando agora em 2021. Na hora que a pandemia baixar a guarda, e estou acabando de receber aqui, pelo jeito, São Paulo vai entrar em fase vermelha. Uhum. Imagina na hora que a gente puder abaixar a guarda e voltar a um modelo híbrido, o mundo já é outro. Você tem que estar preparado por ter passado por essa fase e estar atuando com outras questões do design. De um modo geral também, vamos fazer aí um retrospecto. Se a gente não sabe o que aconteceu no design até hoje, até 2020, e principalmente para a gente atuar em 2021 para frente, o que aconteceu dos anos 90 até 2020, que é uma aceleração de processos, né, que é uma hibridização, que é uma digitalização de processos. Indústria 4.0, tudo isso vindo justamente. Saber da Revolução Industrial, puta que legal, das vanguardas do século XX, fundamental. Agora, o que aconteceu dos anos 90 para cá, nos dá uma base de pensar, opa, se houve uma mudança de paradigma social, urbana, individual, de lá para cá, imagina daqui para frente. É interessante isso, desculpa te interromper, Nelson, mas é interessante isso que você está falando, porque o Toffler, lá em 80, ele já citava isso, só que ele chamava de revolução pós-industrial, que a gente chama de revolução da informação. A gente já está numa revolução do tamanho que se teve a revolução agrícola, a revolução industrial, então muda mindset social,
questões econômicas, como elas são dirigidas, questões sociais, como elas são implementadas. Ou seja, a gente está sofrendo uma transformação importantíssima social mundial nesse quesito. E nesse ponto, eu acho que a gente, enquanto designer, designer pleno, a gente tem uma necessidade de pôr isso para fora e trazer a garotada, a moçada junto. Sim. Né? É fundamental que eles entendam que eles fazem parte do processo, a gente precisa deles, porque eles vêm com novas ideias, de certa forma, junta com a experiência nossa, e a gente consegue dar uma resposta muito mais fluida para entender o momento. Por outro lado, se a gente está considerando que o fato de 2022, 2023, a gente vai estar numa condição ainda, considerando pandemia e todos os cuidados de higiene, olha o tanto que a gente vai ter que modificar a sociedade. Sim. Ela, lógico, comparar 2020 para comparar com 1920, a diferença entre uma questão e outra, tem coisas muito parecidas, de ruptura, de questionar o dia a dia mesmo, mas tem outras que ficou na materialidade, ficou na tecnologia, no idealismo. As utopias do início do século XX são diferentes das utopias de 2020. Sim. Então, a gente tem um pensamento que ele está muito espraiado. E, certamente, aqueles que olharem mais para os detalhes, darem um pouco mais de tempo para determinadas ações, até valorizar um pouco dessa passagem de tempo que é um dia, a gente vai conseguir sair para um momento único, um momento muito gostoso, né? Talvez até o discurso que eu tenha seja um pouco otimista. Sempre tem que ser, eu acho. E às vezes eu acho demais de otimista, Hulk. Mas eu vou pensar que vai dar ruim. Ô, louco, sem chance. Não. Teve um estudo, quem que foi? Agora eu não vou lembrar, mas teve um estudo muito legal que foi acho que foi uma universidade britânica, que eles estavam levantando o seguinte, que eu achei bem curioso, que por que por exemplo, a nossa sociedade ela ficou muito acostumada, nossas gerações, né, pós a nossa, talvez pós a minha, tal, muito acostumada a imaginar um mundo meio tipo Mad Max, meio apocalíptico. E a turma da década de 50 imaginava um mundo muito mais amigável, né? Ele estava comentando isso, falando, cara, na verdade, o futuro é uma projeção das suas aspirações presentes. Não porque eu estou imaginando como vai ser o futuro, é porque, na verdade, eu desenho o meu processo em cima daquilo que eu imagino ser. Então, quando você joga coisas muito negativas, você acaba levando as resoluções de problema, as questões, as suas tomadas de decisão, aí a gente está falando individuais e sociais e coletivas, né, para um lugar muito mais desastroso do que quando você realmente tem uma reflexão um pouquinho mais otimista, falando, tá, problemas tem sempre, mas quais são soluções cabíveis, interessantes e o que eu posso tirar de bom nisso? Eles estavam levantando justamente por causa disso, comentando sobre as gerações, acho que era X, falando que eles estavam muito negativos em alguns pontos, e isso era ruim para as reflexões de possíveis transformações. Não porque eles estavam imaginando, mas porque você acaba influenciando as suas tomadas futuras, né? Se a gente considerar, em várias disciplinas eu me utilizo de filmes e leituras de ficção científica. Uhum. Em várias delas tem esse mundo pós-apocalíptico, tem um mundo, o Mad Max ou mesmo Matrix, Minority Report, e, de certa forma, uma série de leituras dos anos 50, 40, que trazia essa tecnologia ainda eletromecânica, o que descendeu até o Blade Runner, etc. e tal.
ela mostra um pouco alguns padrões, né? Uhum. E que a gente pode ainda, podemos até trazer, né, Gattaca, Sim, trazer alguns filmes que vão mostrar esses aspectos, que eu acho que é bem... hoje até falei sobre isso. Simular uma situação e um trazer uma emulaco. nova... você trazer uma nova realidade ou pensar como poderia ser, esse exercício de simulação, você não está estressando a nossa realidade, mas você está imaginando. O termo imaginar supre muito isso, né? Algumas dinâmicas passam por vamos fazer uma leitura midiática das ficções científicas. Agora, vamos imaginar o que seria daqui 30 anos, 50 anos, né? Ou quando você tiver 50 anos, onde você quer estar. Uhum. Esse tipo de exercício demonstra que, assim, opa, a gente vai ter, em vez de ter esse objeto chamado smartphone ou um computador, eu vou estar com realidade aumentada full, Uhum. e vou ter implantes cibernéticos. Possível. Sim. E não tem uma outra maneira, até a simbiose, Uhum. né? Corpo orgânico e corpo cibernético, por que não? Né? Acho que temos aí um ambiente de criação muito divertido, de criação um pouco de utopias mesmo, né? Uhum. Eu acho interessante. Mas realmente, Hulk, não fico pensando em o que pode dar errado. Se der errado, a gente traça, a gente Sim. dá um jeito de consertar, né? Sim. Fix Sim. it. Fix Agora, fix it. Agora, se a gente pensar de maneira muito organizada, baseado nas tecnologias do pensamento dentro do design, as metodologias, não tem um passo em falso. Você considera até o acaso. Sim, mas sim. Na hora que você dá uma resposta de projeto, você está pensando na maior eficiência. Sim. Então, não dá errado. Lógico, o que a gente está vivendo hoje, por exemplo, que é um revés de todas essas tecnologias disponíveis, é uma segurança frágil. Uhum. Os seus dados estão disponíveis por aí. Uhum. E o que a gente tem que fazer então a gente vai precisar de hackers, vai precisar de um designer parrudo em termos de tecnologia para nos suprir. Mas, de modo algum, a gente vê ainda quanto um momento realmente de desilusão. Tem um negócio curioso nessa história que é assim, eu sempre me questiono da seguinte maneira, até para um amigo meu que consertava computador, uma vez ele botou antivírus na minha máquina, eu tinha lá meus 17, 18 anos, e eu falei, caramba, me apareceu um monte de vírus. Ele falou, não, os vírus estavam aí, agora eles apareceram, não é que surgiu. Então, acho que é um Você pouco visualizou. Isso. Exato. Eu acho que talvez a gente esteja visualizando com mais clareza o que acontece com os dados, e não que eles não estavam aí, porque desde quando eu lembro que eu entrei na internet, era muito fácil achar o meu CPF. Eu estou falando daí dos anos 2000. Sim, então, sim. Agora a gente enxerga, a gente sabe quais são as decisões, a gente não está tão cego pelas coisas. Uma coisa que eu me questiono é, será que agora que a gente está tendo a oportunidade de ser prosumidor, como eu adoro que o Toffler coloca, que é consumidor e produtor dos nossos bens e consumos, né? Será que agora a gente não tem toda essa capacidade de fazer, a gente está com medo, porque agora depende exclusivamente realmente das nossas decisões, das nossas tomadas de decisão, não tem mais ninguém tomando decisão pela gente? Será que não é isso que deixa um pouco de medo? Eu acho que um pensamento que a gente vai ter que lidar com a realidade que se apresenta da melhor maneira possível é a resposta. E aí é bem o caso do acaso. O que vier a gente traça, o que vier a gente faz, o que vier o que não pode é deixar de ter ação. Se a gente está trabalhando realmente toda uma concepção de vida fluida, né? O Bauman fala de sociedade líquida.
né? Então a gente está falando de incertezas e da própria complexidade. Ao mesmo tempo, tudo isso, se a gente parar e pensar, opa, existem maneiras de, no mínimo, setorizar e definir muito bem o problema, a questão, e atuar sobre isso. Eu falando em design, né? Eu acho que o design tem esse instrumental que a gente pode estar aplicando. E todo cuidado é pouco quando você está numa arena com uma internet, né? Sim. Se você não tem... Você citou, agora estou vendo os vírus, como a gente identificou que lavar as mãos é um fundamento básico da higiene na evolução humana. Exato. E agora, com a pandemia, a gente viu que isso bateu na porta. Vale contextualizar que não parece, mas a gente está numa das eras menos problemáticas em termos de doença, mesmo com a pandemia, ou de violência, o que parece ser um absurdo, mas nada comparável com a Idade Média, no meio dela, na época das trevas ali. Agora, ou a virada do próprio século, cara, que a grande mudança do século XIX foi a questão do esgoto. Parou de ter doença. Foi isso. Sim. E aí, o que dá para a gente aprender nesse processo do tempo, né? Todo cuidado com coisas novas, com o ambiente, no caso digital, da internet, sua senha, né? A gente tem aí uma série de exemplos que nada mais é do que, não que alguém te hackeou, mas você permitiu fácil ter ou uma senha fraca, ou dados que você inseriu numa planilha qualquer, né? Então, são cuidados que vão muito além é muito humano, né? As pessoas se dão, elas se apresentam, elas mostram dados. As próprias redes sociais, as pessoas entregam a vida íntima para esse espaço, né? Sim, aliás, é assim que funciona. Tem aquele excelente documentário que é o Dilema das Redes Sociais do Netflix, que fora os exageros americanizados de fazer filmes, o CERN é muito bom, que ele está comentando justamente sobre esse ponto, né? Está comentando sobre como é que se trabalha os dados que você está ofertando, tipo, postando alguma coisa no Instagram, postando no Facebook, fazendo essas coisas, são dados, são insumos para que o robô trabalhe, né? Para que a máquina trabalhe com esses alimentos. Tem uma E do ponto de vista nosso mesmo, quando você quer saber um pouco de uma pessoa e você dá um Google, você vai para Facebook, você vai para a rede social, é fácil você mapear em parte, né? Não pego todo, mas é fácil você mapear em parte a vida dessa pessoa. Sim. Você não vai saber intimidades, mas um pouco onde ela transita, o que ela gosta, tudo isso é fácil. Sim. A tática que a gente usa nesse ponto de vista, que é interessante, nesse novo milênio, que, de certa forma, a pandemia ajudou a acelerar um pouco, o nosso YouTube do escritório ajudou a fechar bem mais clientes. Porque agora os clientes estão entendendo o que design faz. E assim, estou falando de indústria, sabe? Século XXI, que bom. Então, assim, o cara liga para a gente e fala, o que vocês fazem? Então, ele faz isso. Mas como é que funciona? Faz o seguinte, vê o vídeo do YouTube e dá uma olhada. E aí você vai entender. O cara retorna falando, já teve vários, assim, do ano passado para cá teve bastante. E eu vejo também duas coisas que são interessantes. Uma que você citou, que é a qualidade do nosso tempo. Eu acho que o fato da pandemia ajudou a gente a qualificar melhor o nosso tempo, né? Assim, será que o meu tempo vale eu me deslocar, se eu realmente posso resolver e eu posso talvez até curtir mais o meu dia, né? O meu momento comigo mesmo? E uma outra coisa que eu queria citar, que você comentou lá atrás, que é a questão das tecnologias com os alunos, né? Uma vez eu fiz uma entrevista aí com uma menina que está estudando o mestrado dela lá nos Estados Unidos, a Tati. Ela trabalhou aqui no Guto Índio da Costa, né? E ela tem aí seus 19 anos e tal.
ela comentou que a coisa que deu mais impacto para ela não foi a única que falou, mas estou falando de uma pessoa que tem uma idade que agora de alunos que a gente tem. Ela falou que a coisa mais impressionante que tinha, ela tinha uma coisa que era legal. Pessoas de mercado dando aula. Bacana, o cara aproximava bastante as pessoas do mercado e falava, olha, eu trabalho em tal coisa. Mas tinha umas coisas que eles não tinham, por exemplo, quando ela chegou lá e tem esse mindset da resolução de problemas, igual a gente mostra bastante, né, e o brasileiro tem isso é uma qualidade, falou que era impressionante a quantidade de alunos que travavam, porque, sei lá, a impressora não pode imprimir hoje. Aí o cara travava. Então, fala, calma, gente, vamos fazer um modelo, vamos fazer alguma coisa. Tipo, essa habilidade que brasileiro tem, ela falou que, não foi só ela, teve colegas brasileiros que o pessoal ficava assustado. Falou, mas como é que você vai fazer? Não precisa, isso aí a gente resolve depois. Amanhã, se tiver arrumada, a gente vê. A gente consegue resolver isso de outra maneira. Falou que foi muito importante, inclusive, para a carreira dela. Eu acho que o fundamento da gente estar numa escola, numa instituição, é estar fazendo pesquisa o tempo todo mesmo. A gente está levantando conteúdo. Uhum. Acho que, sem dúvida, fazer esse diálogo mercado-escola é fundamental. Mas vejo, sem dúvida, que o mercado ele espera um básico do designer. Sim. O que a gente está preparando, o design, dentro de um conhecimento da área de conhecimento de design, como a gente está preparando o designer para uma coisa além. Uhum. É para realmente modificar esses processos. Alguns designers que estão no mercado, né, que trabalham em empresas que investiram em inovação, eles estão pensando dessa maneira. Sim. E dessa maneira também que a gente desenhou o curso ali no Senac, né? A ideia do quê? Não, a gente está formando profissionais para pensar o futuro, para pensar o que é além do dia a dia. Porque a gente nota muito que algumas empresas ainda qualificam o estagiário, o designer júnior, ainda pelo que ele sabe fazer. Sim. E o ideal era o que ele pode vir a fazer. Exato, então, exato. Tudo bem, ele precisa saber um pouco de software gráfico e coisas do gênero, metodologias de projeto, mas qual é o desdobramento disso? Para onde ele pode me levar, né? Como ele pode inserir inovação na minha empresa? E esse é o pulo do gato mesmo. Sim. Não tem. A gente faz parte de um âmbito conceitual de mercado, né? Os professores estão sempre, a gente está com um pé no mercado e um pé na escola. Sim. E que a gente está vendo que o design nunca parou no tempo. Ele tem acompanhado. Sim. E ele tem sempre puxado um pouco mais. Opa, o movimento moderno pensou isso? Tá. E aí, qual é o desdobramento disso? Um mercado de consumo de coisas modernas. Uhum. Mas e depois disso? Opa, tem a diversidade, tem as minorias, vamos atuar sobre isso. Chegou as tecnologias. Opa, as tecnologias é uma ponta de lança para uma outra realidade. Então, o que a gente precisa? Pontos de acesso, dispositivo de acesso. Então, esse processo, né, delego muito uma condição do dia a dia para a gente, a partir de agora, para essas camadas de informação, digitalização do dia a dia, da cidade, da nossa casa, tal, como uma outra forma, né? A gente está muito menos consumindo coisas e objetos e muito mais consumindo conhecimento e ideias. A gente está trabalhando num plano muito mais mental. Isso dá para a gente prever que é muito mais estética, ou melhor, é muito menos estética, é muito mais um estado de espírito, né? E daí... como é que é o nome? Não é Gestalt, esqueci o termo americano, o termo alemão. O espírito do tempo. Espírito Zeitgeist. Zeitgeist, isso Zeitgeist. Esse é o ponto, né? A gente está indo para o momento do design que a gente tem que formar esses designers como uma forma dele poder pensar esse momento que
Eventualmente, a gente não vai ter um designer que não vai fazer coisas materialmente falando, Sim, mas ele vai criar situações, experiências. E esse eu acho que é um processo que me leva a pesquisar mais formas que a gente está, sem dúvida, a gente ainda é um ser de carne e osso, mas que a gente está indo para um momento que os valores naturalmente estão se modificando, né? sim. Bom, bem legal, Nelson, a conversa aí. Valeu pelo Eu que bate-papo. agradeço. Muito, Opa, muito legal. E eu sempre comento para os alunos, até só para a gente encerrar e você também encerrar, eu sempre comento para eles que a gente está numa época muito boa do design, porque agora, pela primeira vez, o mundo está querendo olhar para as pessoas como pessoas para poder fazer as coisas terem valores para elas. E o design já trabalha isso pelo menos desde 1850. E agora é a nossa vez. puxa, é um orgulho, viu, cara? Tá num processo que não para de mudar, tá num processo em que a gente tem pensado maneiras diferentes de propiciar uma realidade adequada, com mais olhar na pessoa, olhar no indivíduo, fundamental, fundamental. E toda uma preocupação, né, fazendo um resgate histórico. Eu entrei no design porque eu via que dava para a gente melhorar o que estava sendo feito em termos de imagem, em termos de materialidade das coisas, e de repente a gente está lidando com espírito, com postura, Uhum. com dia a dia. Isso é muito gratificante, né? E diria para a gente poder encerrar que assim, fundamento básico de qualquer ser humano, faça design. Porque na hora que você fizer design, você vai pontualmente aprender a construir uma outra realidade. Aí depois você vai ser médico, vai ser advogado, o que você quiser. Mas ser designer é fundamental para você